Graças a Deus, irmãos. Hoje nós estamos retomando então com as nossas pautas inéditas. Lembrando, a gente está intercalando com vídeos que estamos disponibilizando agora para vocês, que eram conteúdos exclusivos dos nossos DVDs de seminários, Findado então o contrato com a BV Filmes, e esperei também esgotar esses DVDs no mercado, esgotar o estoque deles, por uma questão ética, evidentemente, e agora eu estou podendo realizar um sonho que já estava no meu coração há bastante tempo, já há alguns anos, de poder estar disponibilizando esses conteúdos para vocês, para que a mensagem de Deus continue a ser expandida. Então os nossos DVDs, Batalha Espiritual, nível 1, a reconstrução dos muros, Batalha Espiritual nível 2, a restauração do altar, onde nós vamos falar de portais dimensionais, espíritos territoriais, construções, o que existe de mistério por trás das construções de Stonehenge, das pirâmides, das ruínas maias, incas, astecas. Então é um tema bastante interessante, muito rico, que vai abarcar aí a história do diabo e a sua influência na história, que também é escopo, é pauta do nosso livro Rastros do Oculto. Então nós estamos disponibilizando também o nível 2, o nível 3, seminário de cura e libertação, com esteio bíblico. É sempre importante pontuar isso, que hoje esse ministério de cura e libertação em nosso meio, ele ganhou muito misticismo, e parece uma coisa extremamente complexa, mas a Bíblia diz o quê? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Então essa é a regra, esse é o esteio que a gente tem que estabelecer. Deus pode usar sim, como eu já falei em outros vídeos, na sua multiforme graça, pode utilizar a exceção, como Jesus curou com cuspe-lama. Então, e vamos estar também disponibilizando conteúdo, já disponibilizamos até conteúdo do seminário de missões, passando para vocês, aí, soldados de trincheira, as estratégias, as armas, a munição para você poder evangelizar, expandir o reino, expandir a mensagem da cruz. Então, isso tem sido um desejo no meu coração. Então, intercalando com esses vídeos, são conteúdos dos seminários, nós estamos fragmentando, mas sempre fechando os assuntos. Hoje nós vamos estar trazendo uma pauta inédita, vamos falar de um vídeo que não vai mudar a sua vida espiritual. Tem alguns vídeos que eu tenho desenvolvido que ele tem tem o objetivo de ser um alerta. Então são vídeos de alerta, Bebê Lúcia, Satanismo na Escola, e esse aqui também é um vídeo de alerta para a sua vida, e presta muita atenção, porque esse vídeo vai trazer umas estratégias de prudência para você, Provérbios nos diz que com conselhos prudentes faremos a guerra, na multidão de conselhos há vitória. Então eu desejo a sua vitória, eu anelo a sua vitória é minha vitória, assim como a sua luta é minha luta. Então hoje, com muito respeito a você, com muito amor e temor diante de Deus, eu quero apresentar para vocês um assunto um pouco polêmico que tem envolvido a nossa sociedade, não apenas local, mas global. Nós vamos falar aquilo que não querem que você saiba, Então o título desse vídeo será Não Conte para Ninguém. Não conte para ninguém. Zika vírus e microcefalia. O que querem esconder de você? Então eu quero iniciar dando uma explanação aqui. Esse ministério, eu recebo mais ou menos hoje 500 e-mails por dia, bastante e-mails, Graças também à visibilidade do canal do YouTube, somos mais atualmente, eu estou gravando esse vídeo, no comecinho do mês de março de 2016. Ontem, inclusive, tivemos um seminário na base extremamente abençoado. Quero aproveitar o ensejo para agradecer a participação de todos vocês. Tem sido uma grande honra recebê-los na nossa base, ministrar, ser um instrumento nas mãos de Deus, e também aproveitaram para celebrar o meu aniversário, um pouquinho antecipado, Mas celebraram o aniversário, fizeram um bolo ali para mim, cantaram parabéns. 49 aninhos agora, missionário já tem quase meio século, E assim, dentre os presentinhos que eu recebi, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo amor, pelo acolhimento que eu tenho recebido de cada um de vocês, não só pelas preces, mas também pelas lembranças, pelos presentes, pelas ofertas voluntárias, o que é muito importante. Mantenha a chama acesa, É aquilo que eu já falei em outros vídeos. Eu preciso ter serenidade mental para poder produzir bem. Então, quanto mais recursos chegam a essa trincheira, mais estabilidade emocional eu tenho e mais condições eu tenho de produzir para o reino de Deus. Isso é importante, A obra de Deus necessita de mantenedores. Então fica aí um incentivo também para que você não esqueça do missionário, continue compartilhando os vídeos, continue
comentando com seus amigos sobre esse ministério, sobre a verdade que liberta. Venha fazer parte dos seminários da base, né? Indique os nossos livros, mas sempre lembrando, nada substitui a Bíblia, viu? A Bíblia é o melhor livro para você ler, nada substitui essa leitura. Então nossos livros como complemento à sua leitura bíblica, indica aí ofertas voluntárias. Então é nesse sentido que eu peço aí o seu apoio. Ganhei de todos os presentes, aproveito para agradecer, mas eu ganhei muito especial da Alissa. Alissa, minha querida, minha princesinha, muito obrigado pelo seu carinho, pelo chocolatinho que você trouxe, pro tio Niel, né? E ela fez assim um desenho, olha só que legal. Nesse desenho tô eu, tá a Isabela, tá o nosso filhinho Micael, né? Ela fez um bolo também de 49 anos, né? E fez o desenho dela também. Então assim, Alissa, muito obrigado, querida. Isso daí mexe muito com o meu coração. É muito gratificante a gente ter esse carinho, esse acolhimento das crianças, né? A gente tem recebido muitos adolescentes na base também, e isso enche o meu coração de alegria, um privilégio, uma honra servir a vocês que servem ao reino, viu? Então, voltando, hoje nós somos aproximadamente, comecinho de março, eu estou gravando 2016, atualmente nós temos quase 50 mil pessoas na fanpage. Se eu somar a fanpage com o Twitter, já ultrapassou, já somos mais ou menos 60 mil pessoas nas redes sociais. O canal do YouTube tem aproximadamente 31 ou 32 mil pessoas, mil inscritos, e nós já contabilizamos mais de 3 milhões de visualizações no canal do YouTube. O nosso site tem aproximadamente 100 mil visitações mês. Então, graças a essa visibilidade, né, o que é muito bom, porque a gente está expandindo a mensagem de reino, eu acabo recebendo muitas informações, matérias, notícias que ocorrem pelo mundo, notícias de pesquisas, inclusive médicos me escrevem, biólogos me escrevem, químicos, pesquisadores, às vezes curiosos. Encontrei uma matéria legal aqui na Inglaterra, Daniel, saiu no jornal, no The Guardian, né? Então vou mandar para você. Olha, eu estou nos Estados Unidos, é uma matéria interessante no New York Times, eu vou mandar, estou mandando para você. Olha, eu vi uma matéria que saiu numa revista científica, eu estou mandando para ver esse documentário. Então eu acabo sendo um catalisador de muita informação. É claro que muitas dessas informações, elas não têm esteio, às vezes são meras especulações, são boatos, teorias de conspiração, tipo a Terra ainda é chata, todo mundo está achando que a Terra é redonda, mas a Terra é chata. Então, existem algumas coisas que falta argumentação, né? Mas outras não, outras são muito bem estribadas, e é essa que eu quero apresentar para vocês. Então, antes de desenvolver esse conteúdo, eu quero dizer para vocês que eu pesquisei, eu conversei com médicos, conversei com biólogos, conversei com químicos, pesquisei, garimpei essa pesquisa, agrupei as informações que passaram para mim. Então a gente vai estar colocando aí na lateral do vídeo alguns ícones, né, dessas pesquisas aí, que está tudo documentado. É importante também pontuar que a igreja hoje de Cristo, ela sofre pela falta do conhecimento, né? Oséias 4,6, meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E esse conhecimento que eu quero trazer hoje para você, para que ele traga vida, para que traga qualidade de vida para você e para a sua família, e que você tome as medidas de prudência adequada, porque o soldado vai para a guerra, mas ele vai com escudo, né? Deus, ele vigia a cidade, ele cuida da cidade, né? Mas se Deus não tomar conta da cidade, em vão vigia a sentinela, não é isso que o Salmo fala? Salmo 127, se não me falha a memória. Então, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas existe a sentinela, tem que ter a sentinela, ou seja, são medidas, estratégias de prudência que nós temos que tomar para que você tenha êxito na sua vida. E hoje a gente vive um colapso da nossa educação. No Brasil, nós temos 27% atualmente de analfabetos funcionais. São pessoas que conseguem até escrever o nome, conseguem entender textos simples, mas têm dificuldade de compreensão em coisas um pouquinho mais complexas. Já, embora tenha caído o número, éramos 39%, caiu para 27%, esse número ainda é preocupante quando você faz uma análise mais apurada, né? Os dados mais recentes são alarmantes, gente, alarmantes. Nós temos hoje 73% da população brasileira, ela é capaz de ler, são 73% são alfabetizados, então dominam, né, as equações aritméticas básicas, né, as operações aritméticas elementares da matemática, e sabem ler, sabem escrever, 73%. No entanto, a 65% tem dificuldade em compreender textos, dificuldade na interpretação de texto. Então isso nos coloca numa situação extremamente grave. Apenas 8% da nossa população
8%, isso é muito pouco, tem a capacidade de ler e compreender qualquer tipo de texto. Isso é muito pequeno, muito pequeno. E eu vejo às vezes na fanpage, né? Vejo às vezes a gente faz um comentário ali, às vezes as pessoas não entendem e brigam com a gente às vezes por interpretarem errado um texto. Eu fui gravar um programa no Weber Cocarelli, eu acho muito bem recebido, obrigado ao pessoal da HIT, foi um grande privilégio estar ali, né, no Vejam Só. E uma das perguntas, Daniel, você falou que o mundo vai acabar em 2012, e agora? O que você tem a dizer? Eu nunca falei isso. Se você buscar aí nos vídeos, nos livros, né, nos meus seminários, nunca falei. O que eu falei foi a respeito do calendário Maia, que o segundo calendário Maia, o mundo ia acabar 21/12/2012. Eu até brinquei, acho que eu fiz troça disso num dos vídeos ainda. Sabe o que vai acontecer depois de 21/12/2012? Vai vir o dia 22/12/2012. Não vai acabar, né? Então é evidente que não havia elementos para corroborar para aquilo. Mas você vê que às vezes a interpretação é errada, a gente escuta uma coisa e interpreta a outra. E isso não é algo novo, não. À luz da Bíblia a gente vê isso também. Vou ler para vocês dois textos bíblicos aqui para fundamentar essa questão. Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 13, Jesus está dizendo o seguinte: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Então, na época de Jesus, também havia essa dificuldade de compreensão. Escutava, mas não compreendia. Lia, via, mas não sabia interpretar o que estava ocorrendo ao seu redor. Hebreus, no seu capítulo 5, no verso 14, vamos ler a partir do 12, né? Paulo está dando uma orientação aqui. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais necessitais de leite e não de sólido mantimento. Falando que muito do povo precisava ainda de leite, não estavam capacitados para receber um alimento sólido, né? Não estavam necessitados, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então essa capacidade de compreender o texto te dá discernimento para você saber o bem e o mal, o certo do errado, né? Você poder julgar esses valores com mais equilíbrio. Então eu tenho procurado não desprezar a capacidade intelectual de ninguém. Vejo você como um igual. Então eu apresento conteúdos aqui para que você entenda. Mas é claro, quem buscar mais vai ler nas entrelinhas o que eu estou falando. Eu vou gravar um vídeo também sobre política, tá? Vamos falar um pouco sobre política, sobre esse sistema político do nosso país. Eu já falei na fanpage que março seria um mês estratégico. Muita coisa já está acontecendo em março que provavelmente ainda vai acontecer. Então, diante de toda essa dificuldade de compreensão, a gente se depara com mais uma situação. Transporta isso para o meio evangélico, né? Se entre os universitários, 40% dos universitários não conseguem ler e compreender um texto, agora imagina entre o grupo de evangélicos, né, onde muitos não têm formação acadêmica superior, até mesmo por dificuldades sociais que o nosso país apresenta, né, econômicas e tudo mais. Você observa essas pessoas não leem Bíblia, né? Leem muito pouco, e aqueles que leem muitas vezes não compreendem. Então a gente fica muitas vezes refém, né, do falso profeta, que vai dizer para a gente coisas que você, como não tem a compreensão, como não tem entendimento, você vai acatar como verdade. Te vendem ilusão. Os falsos profetas vendem ilusão para você, estão vendendo atalhos para você. Olha, você quer ser próspero? Compra pedra ungida, paga o carnê, faz essa campanha, fronha ungida e travesseiro consagrado e meia apostólica e toda essa palhaçada no meio, né? Então, que as pessoas não têm o discernimento do bem e do mal, do certo e do errado, e acabam muitas vezes caindo, né, nessas redes aí dos falsos profetas. Né? Vamos ver um pouco mais o que acontece aqui. Né? Muitas vezes você vai observar que esses falsos profetas te apresentam um caminho fácil, um caminho largo. Em momento algum você vai observar Jesus oferecendo um caminho largo. Não,
Ele diz: o caminho é estreito, o caminho é cruz, o caminho é perseguição, o caminho é ser odiado por todos ao seu redor, mentindo, vão falar mal de você. Esse é o caminho que Jesus propôs. Não é um caminho largo, mas esse caminho, querido, te leva à sala do trono, vai te fazer você provar experiências extraordinárias com Deus, vai provar daquela paz que transcende o entendimento. E é isso que a gente tem que procurar fazer. Hoje eu tenho encontrado muitos crentes de fachada no nosso meio. Então, porque falta esse conhecimento. Então fica aqui, querido, incentivo. Leia a palavra de Deus, estude. Tem dificuldade? Eu já indiquei um livro chamado A História, né? Conta a história bíblica de maneira mais concatenada. Leia outras literaturas também. Não estou dizendo apenas os meus livros, né? A série Quilaim, né? Nefilim e Icarim tem muita informação para você. É um alimento sólido, é uma feijoada. Mas você quer aprender mais? Então eu indico outros. Eu falei Cristianismo Diabólico, Feridos em Nome de Deus, Fator Melquisedeque, O Amor Vence, Pés como da Corça, Nos Lugares Altos, Médico de Homens e de Almas. Tem livros muito legais que vão expandir o seu conhecimento. Não seja tolo, busque esse conhecimento, isso vai te dar mais discernimento para você entender o que é bom, o que é mal, o que é certo e o que não é certo. Esse discernimento vai trazer vida para a sua vida. E não adianta a gente dizer que é crente fazendo tudo errado, né? A gente tem que rever os nossos valores, né? Então eu lembro de uma ocasião, eu tinha um casal numa cidade do Brasil, que eu ia com uma certa frequência e eles eram tipo equipe de apoio. Eles me buscavam no aeroporto, faziam o translado e tudo mais. E uma vez eu lembro que eles me levaram a uma churrascaria e no final o garçom veio oferecer pra gente um licor. Veja bem, a Bíblia não é contra você beber, é contra você se embebedar. A Bíblia não é contra você se irar, mas é irar e pecar, né? Então é claro, se você tem problema com álcool, né, não beba, né? Mas um licor, um vinho, né, eu não vejo mal nisso, tá? Eu já falei isso em outros vídeos e tem esteio bíblico para isso, né? Bom, enfim. Jesus inclusive fez vinho numa festa de casamento, né? Mas não tinha teor alcoólico, era suco de uva. O vinho tem teor alcoólico desde a época de Noé tomou porre, né? Enfim, não vem ao caso, não é pauta principal desse vídeo, vamos adiante. Aí ela pegou, falou: não, a gente não bebe, não bebemos o licor, né? Porque nós somos crentes. E olha, sinceramente, escorreu uma lágrima em mim. Puxa vida, aquele licor parecia tão bom, né? E falou que era a base de avelã, um negócio frangélico aí, era um licor meio achocolatado. O cara fez uma propaganda do negócio. E eu queria provar, mas aí, né, achei constrangedor, fiquei quieto. Só que depois veio à tona que aquela moça, que era filha de pastor, estava traindo o marido dela com o líder do louvor da igreja. Quer dizer, eu não bebo, mas eu traio. Mas eu não traio, mas eu acesso filme pornográfico na internet. Daniel, eu sou crente, eu não minto, mas eu faço fofoca e falo mal dos outros. Então isso não é cristianismo. Ou a gente vive um cristianismo de verdade, porque a coisa está pegando, hein? Esse cenário ao nosso redor está apertando. Fica atento ao cenário político, fica atento às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. O bicho vai pegar. E olha, se muitos vão chegar diante de Deus: Senhor, eu fiz tanta coisa em teu nome. Jesus vai dizer: aparte-te de mim, vós que praticas a iniquidade. Então não adianta dizer: eu sou crente, eu não minto, né? Mas rouba, eu não minto, mas falo mal, eu não adultero, mas eu vejo filme pornográfico, eu não bebo, mas eu traio. Quer dizer, isso não é cristianismo, né? Então vamos procurar viver o cristianismo. Para de brincar de ser crente, né? Porque o diabo não brinca de ser diabo, ele é diabo full time, o tempo todo ele é capeta, né? Então hoje eu quero trazer esse alerta para você. Eu precisava passar essa introdução até como uma semente de bênção para a sua vida, de reflexão. Mas eu quero trazer a introdução: o que está acontecendo hoje com essa história do Zika vírus, com essa história da microcefalia, né? Lembrando que esse mosquito da dengue tem muito na África, e na África nós não vemos casos de microcefalia. O que está ocorrendo? Vazou um boato que era a vacina de rubéola. Foi um lote de vacina de rubéola vendida, né, pelo Estado, né, mandada pelo Estado, vencida para a região norte e nordeste. Então, como chegou lá o lote vencido, o que aconteceu? Aquilo ali causou então uma deformidade, a microcefalia. Porém, detalhe, por isso é importante você ter a base clínica, você ter o conhecimento para não falar bobagem, né? Não é preconizado que a mulher grávida tome a vacina. É indicado que ela tome antes da gravidez, né? Não durante a gravidez, né? Então, não é indicado para a gravidez. Então, seria uma coisa meio furada, e quer dizer, todo mundo tomou vacina fora daquilo que é preconizado pela medicina e teve efeito colateral. Eu acho fraco essa argumentação.
pacificação. Existe algo maior por trás e nós vamos contar essa história para você. Você já deve ter ouvido falar da Guerra do Vietnã, né? Todo mundo ouviu falar da Guerra do Vietnã, os Vietcongues, né? Inclusive acho que foi pano de fundo, eu acho que do filme Platoon, eu acho que o Forrest Gump também acaba fazendo menções dessa Guerra do Vietnã. Foi uma dos conflitos mais ferozes, mais sangrentos da segunda metade do século XX. Mas eu sei que muita gente não sabe como começou essa guerra, ou por que ela começou, e mesmo porque acabou. A gente sabe que a guerra existiu, inclusive Muhammad Ali, né, o pugilista, anteriormente Cassius Clay, né, antes depois se converteu ao islamismo, mudou o nome dele, ele se recusou a participar da Guerra do Vietnã e perdeu o título por isso. Inclusive essa guerra foi palco de muitos protestos pelos americanos, inclusive no festival de Woodstock, né, onde houve muitos protestos para a pacificação e para que os Estados Unidos cessassem com a guerra. Mas por que os Estados Unidos entraram na guerra, né? A Guerra do Vietnã, ela ocorreu em 1959 e ela foi até 1975, foram 16 anos de conflito. O que acontecia? Haviam 3 regiões, o Laos, né, o Camboja e o Vietnã. Essas 3 regiões formavam um conglomerado chamado Indochina e era colonizado pelos franceses. Então os vietnamitas começaram a lutar pela sua independência e formaram uma liga revolucionária a fim de buscar a sua independência, né? E eles começam então os seus primeiros conflitos em busca dessa independência já desde 1941, lembrando que os japoneses também vão tentar atacar essa região. A Segunda Guerra, lembrando, vai terminar em 45, onde vai ser estabelecida a ONU, a Organização das Nações Unidas, que tinha como propósito estabelecer a paz mundial, formando 5 países principais: Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China, as grandes superpotências que têm poder de voto. Então os vietnamitas eles conseguem vencer os franceses, né, e ganham a sua independência e passa a ser reconhecido em 1954 numa conferência em Genebra. Então eles ganham a sua independência. Porém, o Vietnã fica dividido em 2 partes: o Vietnã do Norte, que é socialista, comunista, e o Vietnã do Sul, que é capitalista, né? Essa divisão ela valeria até 1956, onde seria proposto a unificação do país. Porém, em 1955 houve um golpe militar e serviu um grande ditador, né, ele propondo o capitalismo. Então ele queria unificar, esse ditador ele queria unificar o Vietnã, fazer com que o Vietnã do Norte unificasse com o Vietnã do Sul e impusesse sobre eles o socialismo. Estamos na época da cortina de ferro, né, onde a Rússia era uma ameaça para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não gostam disso daí e acham que isso pode causar uma ameaça, estimular inclusive outros países a buscar o sistema socialista e poderia ser uma ameaça ao capitalismo, inclusive aos Estados Unidos. Então eles passam a ajudar o Vietnã do Sul, enviando armas, enviando conselheiros militares, enviando dinheiro ali. Então eles auxiliam. E esse conflito ocorre por mais ou menos aproximadamente uns 10 anos. Só que nesse período, né, embarcações americanas são atacadas pelos vietnamitas do Norte, que eram conhecidos também como Vietcongues. Então os vietnamistas do Norte, que eram socialistas, eram conhecidos como os Vietcongues. E o presidente americano, então, acaba bombardeando o Vietnã do Norte. E isso acaba, então, deflagrando a entrada dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã em 1965. Em 1968, os Vietcongues então atacaram a embaixada americana em Saigon, então acabou aumentando mais ainda e teve uma série de derrotas, né? Os americanos tiveram uma série de derrotas aí. Em 1972, os americanos atacaram maciçamente com armas químicas, inclusive o Laos e Camboja. Aqui está sob o governo de Nixon, né? O que acontecia? Como é que os vietnamitas sobreviveram a esse ataque maciço de guerras químicas? Eles cavaram túneis, que eram primeiros de 4 ou 5 metros de profundidade, com uma engenharia muito boa que suportava ao peso dos tanques em cima, né, resistia a bombardeios, e havia também pequenas piscinas, né, dentro desses túneis, de período em período, de X metros, que podia absorver os gases, né, tóxicos ali. Então isso permitiu o deslocamento desses soldados vietnamitas por vários locais. Havia um grande labirinto
labirinto de túneis, e isso foi uma grande estratégia militar para poder sobrepujar. Então os Estados Unidos, eles sofreram muita pressão e eles acabam desistindo do conflito em 1973, cedendo então à pressão popular. Essa guerra então ela só vai ser encerrada de verdade em 30 de abril de 1975. Em 1976, o Vietnã então se reunificou, formando a República Socialista do Vietnã. Os socialistas venceram os exércitos do Sul, dominando inclusive Saigon, capital do Vietnã do Sul. Então, o que eu estou dando esse rápido preâmbulo? Claro que eu não estou entrando nos detalhes de toda a guerra do Vietnã, estou dando uma pincelada aqui só para você entender começo, meio e fim. Os Estados Unidos usaram um desflorestador chamado agente laranja. O agente laranja foi usado pela primeira vez em testes em Porto Rico. Tem muitas bases americanas em Porto Rico. Detalhe aqui para você puxar na sua memória. Porto Rico foi o primeiro local onde foi localizado aquele animal mutante que foi chamado como chupacabras. Começou lá, em Porto Rico. Então, aparentemente, esse agente laranja causou alguma coisa no ecossistema que acabou gerando uma mutação genética no animal que depois foi conhecido como chupacabras, né? Inclusive capturaram o animal, foi fruto de uma mutação genética, né? Mas não é também pauta para esse vídeo para a gente entrar nesse assunto do chupacabra, né? Aí o que aconteceu? Eles usam esse mesmo agente laranja no Vietnã, era um desflorestador, tinha muita floresta, então os aviões eles pulverizavam aquilo ali, espreavam aquilo ali naquela região e matavam todas as folhas, matavam todas as plantas, né? E ele tinha uma substância química chamada dioxina, e a dioxina é altamente tóxica. Hoje nós sabemos isso, na época não se sabia os níveis de toxicidade dessa substância, mesmo porque o governo, até o governo nosso, estabelece parâmetros de toxicidade toleráveis de alguns agrotóxicos. Você sabia que o Brasil é o número 1 em utilização de agrotóxicos no mundo, né? A soja, a cana-de-açúcar, o milho, né? Muitas plantações nós recebem doses maciças de agrotóxicos. O campeão ainda é o morango e o kiwi. Campeões. Você pega hoje uma fruta, pega uma maçã, né? Eu lembro que antigamente a maçã tinha gosto de maçã. Você come uma maçã grande, bonita, você come, tem gosto de isopor. Você pega uma banana, ela está porosa, né? Você pega uma pera, ela está com gosto de água, né? As frutas estão perdendo o seu sabor, elas têm uma aparência bonita, elas são grandes, são robustas, tem a cor da casca vibrante, né? Mas o sabor está perdendo. A quantidade de agrotóxico que se coloca nas plantas é algo absurdo. Então o governo estabelece isso em padrões de tolerabilidade. Você pode suportar, então é permitido, né? Só que o Brasil é o número 1, tem muitos países que proíbem o uso de agrotóxicos. Foi comprovado que alguns agrotóxicos podem causar o mal de Parkinson, porque tem uma substância chamada, acho que é rotenona, se me falha a memória, tem uma substância que pode causar o mal de Parkinson. Agora descobriram isso, né? Então, quer dizer, estamos envenenando a população. Eu vou te dar estratégia, não vou apenas apresentar o problema, tá? A gente vai apresentar aí uma sugestão, uma direção para a solução. Então, muitos agrotóxicos. Então, esse agente laranja tem essa substância chamada dioxina. E agora comprovaram o seguinte: sabe o que aconteceu com os vietnamitas expostos à dioxina? Né? Os filhos desses guerrilheiros expostos, inclusive os netos, nasceram com deformidades. Dentre elas, microcefalia. Então esse componente, a dioxina, pode causar mutações genéticas, criou muitos seres humanos assim que nasceram com deformidades severas, dentre elas a microcefalia. A gente vai mostrar imagens também para vocês de vietnamitas com microcefalia, né? Muito semelhante ao que a gente tem encontrado aqui no Brasil. Essa substância tóxica fica no corpo da pessoa por mais de 20 anos, ela se aloja no tecido adiposo, tanto de homens quanto de animais, né? Inclusive fica no sangue, mais de 20 anos a toxina fica no organismo. Então é algo extremamente tóxico, e na época achavam que era só para destruir a floresta. Destruiu não só a floresta, destruiu o solo, destruiu plantações de arroz, contaminou o ecossistema, e até hoje o Vietnã colhe consequências dessa pulverização. Os Estados Unidos, claro, diplomaticamente diz que não tem nada a ver, que a quantidade não foi tão grande assim, mas foram toneladas despejadas ali desse agente laranja. O que isso tem a ver com o Brasil, Daniel? Foi lançado lá. O que tem a ver com o Brasil? O que tem a ver? Vamos entender. Começamos com essa epidemia aqui de dengue, né?
Então, o mosquito da dengue e tal, pegar dengue. Só que de repente parece que o mosquito sofreu uma mutação, né? Porque agora ele não transmite só a dengue, ele transmite o chikungunya, ele também transmite o zika vírus, né? E agora parece que está mais potente esse mosquito. Uma das estratégias do nosso governo foi tentar combater nesse mosquito, colocando, né, na natureza mosquitos radioativos, né, submetidos a raios gama. A gente não sabe o desdobramento disso. Nós temos uma suposição do resultado, mas nós não sabemos o efeito real disso na natureza. São mosquitos radioativos, raio gama, aquele mesmo que fez o Dr. David Banner virar o Hulk, né? Então, raios gama no mosquito. Será que esses mosquitos não podem causar mutações? Lembrando que o raio-x, uma mulher grávida não pode submeter a raio-x, né? Porque se ele tirar uma radiografia, pode causar uma alteração, uma alteração genética no feto. Então, toda essa carga radioativa pode causar mutações, e essas mutações podem estar fortalecendo, por seleção natural, esses insetos. Então, em vez de ser algo para combater, pode estar piorando. Para complicar um pouquinho, o governo lançou uma quantidade maciça de larvicidas nos nossos mananciais. E qual foi o primeiro local a jogar larvicida em larga escala? Norte e Nordeste, porque devido à temperatura mais elevada, havia maior proliferação do mosquito e, consequentemente, uma maior ameaça. O Norte e Nordeste maciçamente. Surpresa, cientistas descobriram que esse tipo de larvicida tem uma substância tóxica, né, que pode causar mutações genéticas. Aliás, esse era o propósito, causar uma mutação, como diz a nossa presidente, na mosquita, para tornar ela estéril, né? Então, o próprio larvicida já tem um componente voltado a causar uma mutação genética no mosquitinho, para atrapalhar o seu sistema reprodutor e tornar os mosquitos estéreis, né? Só que aí, esse larvicida foi comprovado que ele pode causar microcefalia, causa microcefalia em seres humanos. O Rio Grande do Sul proibiu o uso desse tipo de larvicida em seus mananciais. Tá? Tem matérias aí, a gente está pondo para vocês. Então colocou lá, foi proibido, né, os larvicidas. E então o que está acontecendo? Os nossos mananciais, meus irmãos, estão contaminados. Esses mosquitos estão fortalecidos por seleção natural, porque todas as investidas para acabar com eles está causando mutações nesses insetos e estão transformando eles mais resistentes, mais agressivos e mais perigosos. Os mananciais contaminados, as pessoas tomam água e essa água contaminada, sim, pode estar causando a microcefalia. Tanto é que o governo do Rio Grande do Sul proibiu. Não ia proibir à toa. Tem dados científicos que comprovaram. E também tem informações que o governo lançou quantidades maciças nos nossos mananciais, inclusive em São Paulo e em outros locais também. Então nós temos visto uma quantidade muito grande de pessoas com sintomas parecidos com dengue. A pessoa vai e faz o exame, parece dengue, mas não é dengue. Mas é água, meu irmão. A água está contaminada. E o que a gente faz agora, Daniel? A água está contaminada, nós criaram um super mosquito, o mosquito Hulk, e agora o que a gente faz? E aqui fica o alerta para você. Então o que nós vamos fazer? E aqui fica, querido, para você um conselho prudente, o conselho e a orientação que eu tenho dado ao meu filho, à minha esposa, eu quero dar para você. Eu quero você tão bem quanto eu quero a minha família. Vocês, cada um que está me assistindo, sinceramente, com humildade de coração, coloque em verdade diante de Deus. Eu vejo vocês, queridos, como uma extensão da minha família. Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus, lutando pela mesma causa, membros do mesmo exército, e vamos passar a eternidade juntos, né? Então nada melhor do que a sua luta ser a minha luta, a sua vitória ser a minha vitória. Então a orientação que eu dou para você é o seguinte: os filtros domésticos, esses de barro, não filtram essa toxina que está na água, não filtram. Ah, mas eu tenho aquele filtro em casa, aquele tipo Europa, coisa assim. Também não há comprovação de que filtra. Existe uma diferença entre água poluída e água contaminada. A água poluída, sim, o filtro filtra. Ele vai tirar os resíduos, né, poluentes da água e vai tornar a água potável para você. Aí tranquilo. Mas a água contaminada, o filtro não filtra, porque são resíduos tóxicos que estão na água e esse filtro não tem a capacidade de filtrar. Então, qual a orientação que eu dou para você? Primeiro com relação à água, depois eu vou dizer do mosquito. Com relação à água, o que a gente vai ter que fazer? Né? Você que trabalha fora e que vai almoçar usando o seu ticket de refeição, evite tomar sucos que tenham adição de água. Então, eu vou tomar um suco de abacaxi. Aí o restaurante vai pegar o abacaxi e vai bater com água.
Que água é essa? Você acha que o restaurante está usando água mineral Perrier ou é torneral? Provavelmente vai ser torneral. Então evite esse tipo de consumo de qualquer suco que tenha adição de água. Então fica a sugestão, eu tenho falado para o meu filho, pede um suco de laranja, né? Pede um suco de uva, esses de garrafinha, né? Pede um refrigerante, pega uma água mineral, evita tomar algum suco que tenha adição de água. Primeiro ponto, se você tem condições na sua casa, né, compra água mineral. Ah, da água mineral é plástico, Daniel, tem o BPA lá, mas entre um e outro, acho que é menos pior ainda, né? O BPA ele só libera na garrafa depois que a água é aquecida a 40 graus, né? Então é menos provável que isso aconteça. E hoje os plásticos estão vindo com menor quantidade de BPA, algumas embalagens sem BPA. Hoje a tecnologia avançou nesse sentido, graças a Deus por isso. Então, fica a dica, não, mas eu não tenho grana para comprar água mineral, é caro, né? Como é que eu vou fazer? Ferve a água, fica uma dica para você, tá bom? Ferve a água por 5 minutos, né? E depois você espera esfriar. E aí você toma. Pelo menos você está melhorando a qualidade de água para você. É importante a gente ter essa orientação para que você tenha uma vida mais saudável, para que você não pereça. E quanto ao mosquito, o que eu faço com o mosquito? Prevenções básicas, todos nós temos o dever de fazer isso. Cuidar para que não haja criadouros ao seu redor. Isso é um dever meu, é um dever seu. A gente não pode ficar em berço esplêndido, Deus me protege, né? Deus cuida de mim, né? Mas você não está sendo prudente, que nós falamos antes. Deus, não adianta Deus tomar conta da cidade, se Deus não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela, tem sentinela. Deus te dá vitória, mas você tem que estar com o escudo. Moisés orava pelo povo, né, que estava no deserto combatendo, e Josué venceu as tropas inimigas pela intercessão de Moisés. E quando Moisés cansava, não é isso? Êxodo capítulo 17, quando Moisés cansava as mãos, eles começavam a perder. Aí Arão e Hur sustentaram suas mãos, coisa e tal. Então o que acontecia ali? Quando Moisés intercedia, eles continuavam lutando, eles não cruzavam o braço, está intercedendo pela gente, vamos parar de lutar. Não, eles continuavam lutando, continuavam pelejando. Então tem a nossa parte, a minha parte, a sua parte. Seja cauteloso, cuidado com criadores, não deixa poça de água, né? Observa ali, coloca areia ao redor de plantas, aquelas coisas que você já sabe, né? E usa repelente. Existem repelentes que eu uso na minha casa, veja bem, eu não estou ganhando jabá, não estou ganhando dinheiro para falar disso, eu simplesmente estou indicando um repelente que eu uso, que na minha casa nós usamos, que tem sido mais eficaz, né? A durabilidade dele é maior e ele é mais eficaz mesmo, né? Que é esse daqui, ó, Esposes, né? Esse daqui, ele funciona. Esse frasco escuro é o adulto, tem um frasco amarelo que é o de criança. Ele está funcionando bem, ele tem uma durabilidade maior e ele tem componentes que realmente funcionam e repelem os insetos. O inseto não fica perto, ele não gosta do teu cheiro ali, né? Então são estratégias que a gente tem que usar, nós temos que usar esses mecanismos, né? Então esse é um alerta para você, querido, cuidado com a água, né? Usa o seu repelente. Ai, Daniel, e agora? Eu estou grávido, eu tenho medo. Não fica refém do medo, Deus ele vai te guardar, Deus te protege, faça a sua parte. E Deus faz a dele. A Bíblia diz até que se você tomasse coisas mortíferas não lhe faria mal algum. Mas a gente não pode cair no outro extremo. Então eu tomo água contaminada e tudo bem. Eu lembro de uma seita que eu vi na televisão uns dias aí, que eles estavam brincando com cobras, né? Brincando seita de louco lá. Porque a Bíblia diz que até se serpente me picar não vai fazer nenhum mal. Eles brincavam com serpente. Um dos líderes da seita morreu picado, morreu envenenado. Quer dizer, porque está tentando a Deus. Você vai além da linha. Então seja prudente, né? Estou sendo prudente, estou me preservando, procuro ter uma vida cristã genuína, aquilo que nós falamos, seja cristão de verdade. Deus guarda os seus filhos verdadeiros. Então não adianta dizer, eu sou crente e minto, falo mal, faço fofoca, roubo, traio, adultério. Quer dizer, isso não é ser cristão, né? Então vamos fazer a coisa de verdade, não brinca de ser crente. Então eu faço a minha parte, eu vou realmente andar na terra como um cidadão dos céus, eu vou dar o meu melhor, mas vou ser prudente também no meu dia a dia. O soldado, ele vai andar com escudo, né? Então é esse o conselho prudente que eu quero dar para vocês, e quero finalizar com uma palavra aqui no livro de Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele foi para o cativeiro babilônico, né? Mas mesmo assim a fé dele mudou. Então, embora ele estivesse preso num sistema contaminado, a fé dele não foi contaminada. E ele foi usado para falar ao povo de Deus, né? Olha só o que diz Ezequiel no capítulo 2, verso 3. Ele disse: "Meu filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes
que se rebelaram contra mim. Eles e os seus pais transgrediram contra mim até esse mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração, e eu te envio a eles. E lhes dirás, assim diz o Senhor. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são nação rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temais as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os teus semblantes, porque são casa rebelde. Então Deus deu uma missão para Ezequiel de falar aos seus próprios conterrâneos, E ele disse, você vai estar entre escorpiões, você vai estar entre espinhos, são de semblante duro, não se assuste com o semblante dele. Gente, um local difícil, muitas vezes a gente falar dos valores de Deus, é dentro da igreja. A gente está tão cercado, tão cauterizado a nossa mente, pela falta de conhecimento, aquilo que eu falei no começo, sabe, só 8% são capazes de ler e entender. Nós somos tão cauterizados que a gente não busca esse conhecimento e perecemos na ausência dele, que a gente fica cego. A gente vê e não enxerga, a gente escuta, mas não entende. Então, para que você tenha o seu entendimento aberto, você tem que estar com o seu coração aberto para receber, a sua mente aberta para receber algo novo que Deus tem para você. Deus tem algo extraordinário para você, só que sempre vai ter a sua parte. Tudo que Deus faz tem o se. Se me obedecer, se acreditar, se tiver fé. Tem o se antes. Não existe a coisa acontecer no milagre, eu vou lá e vou ser próspero. Eu recebi a unção da prosperidade. Eu vou lá e comprei o martelo da justiça e fiz isso, e entrei na campanha. E eu declarei que o demônio está derrotado. O que adianta? Vai ter a sua parte, Se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a dele. Você tem que mover a pedra. Você tem que fazer a sua parte, Você tem que lavar o rosto lá no tanque, de Siloé. Então você tem que fazer a sua parte, Deus faz a dele. Então faça a sua parte, seja prudente e Deus vai guardar você. E não importa o que as pessoas pensem de você, pensa como Ezequiel pensou. Não importa o que digam de você, é assim que eu tenho procurado agir. Não importa o que falem de mim, muita coisa que eu escrevi no livro do Filho do Fogo está acontecendo hoje. Eu fui zombado no passado, fui escarnecido e até hoje, de vez em quando vem alguma coisa aí, Mas faz parte. Então eu vou continuar anunciando sim a verdade. Quer ouçam, quer não ouçam, mas não importa. Um dia, querido, vão saber que entre os seus ali, esteve entre eles um profeta. Que você seja um profeta de Deus, um anunciador da verdade de Cristo, em qualquer lugar que você seja. E acima de tudo, seja um testemunho vivo do amor de Deus. Viva a Cristo. Deus é uma experiência, que você tenha essa experiência e que a sua experiência venha abarcar outras pessoas. Seja prudente, viu? Que Deus te abençoe e te guarde.